ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é William Wilson, de Edgar Allan Poe. O experimentador de gêneros, renovador da literatura fantástica, marco da literatura de horror, criador da literatura policial e inventor da ficção científica. Será que a gente vai falar assim até o final do episódio? Acho que não, mas teremos revelações e debates magníficos aqui. Hoje você tem que assistir até o final. Isso, vamos assistir não, porque é um podcast, né? Ouvir. Quem tá no YouTube tá assistindo. Boa. Vamos falar sobre o macabro, vamos falar sobre o duplo e vamos falar sobre Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores aí de todos os tempos. Vamos embarcar nessa jornada dark aí. Desvendando esta página da literatura, hein? Boa leitura. William Wilson, de Edgar Allan Poe. Tradução de Oscar Mendes. Que dirá ela? Que dirá a horrenda consciência? Aquele espectro no meu caminho? Chamberlain Farronida. Permiti que, por enquanto, me chame William Wilson. A página imaculada que agora se estende diante de mim não precisa ser manchada com meu nome verdadeiro. Esse nome já foi por demais objeto de desprezo, de horror, de abominação para minha família. Não terão os ventos indignados divulgado a sua incomparável infâmia até as mais longínquas regiões do globo? Oh, o mais abandonado de todos os proscritos! Não terás morrido para o mundo eternamente? Para suas honras, para suas flores, para suas douradas aspirações? E não está para sempre suspensa entre tuas esperanças e o céu uma nuvem espessa, sombria e sem limites? Não quereria, mesmo que o pudesse, aqui ou hoje, reunir as lembranças de meus últimos anos de indizível miséria e de imperdoável crime. Essa época, esses últimos anos, atingiu súbita elevação de torpeza, cuja origem apenas é minha intenção atual expor. Os homens geralmente tornam-se vis pouco a pouco, mas de mim, num só instante, a virtude se desprendeu realmente como uma capa. De uma perversidade relativamente trivial passei, a passadas de gigante, a enormidades maiores que as de Heliogábalo. Que acaso, que o único acontecimento trouxe essa maldição, é o que vos peço permissão para narrar. A morte se aproxima, e a sombra que a antecede lançou sobre meu espírito sua influência suavizante. Anseio, ao atravessar o sombrio vale, pela solidariedade, ia quase dizer pela compaixão de meus semelhantes. De bom grado, falo-lhe acreditar que tenho sido, de algum modo, escravo de circunstâncias superiores ao controle humano. Desejaria que eles descobrissem para mim, entre os pormenores que estou a ponto de relatar, algum pequeno oásis de fatalidade, perdido num deserto de erros. Quereria que eles admitissem o que não poderiam deixar de admitir, que, embora grandes tentações possam ter outrora existido, homem algum jamais, pelo menos, foi assim tentado antes e certamente jamais assim caiu. E será, pois, por isso que ele jamais assim sofreu? Não teria eu, na verdade, vivido em sonho? E não estarei agora morrendo vítima de horror e do mistério da mais estranha de todas as visões sublunares? Descendo de uma raça que se assinalou em todos os tempos pelo seu temperamento imaginativo e facilmente excitável,
E desde a mais tenra infância dei prova de ter plenamente herdado o caráter da família. À medida que me adiantava em anos, mais fortemente se desenvolvia ele, tornando-se, por muitas razões, causa de sérias inquietações para os meus amigos e de dano real para mim mesmo. Tornei-me voluntarioso, afeito aos mais extravagantes caprichos e presa das mais indomáveis paixões. Espíritos fracos e afetados por enfermidades constitucionais semelhantes à minha própria. Muito pouco podiam fazer meus pais para deter as tendências más que me distinguiam. Alguns esforços fracos e mal dirigidos resultavam em completo fracasso da parte deles e, sem dúvida, em completo triunfo da minha. A partir de então, minha voz era lei dentro de casa e, numa idade em que poucas crianças deixaram as suas andadeiras, fui abandonado ao meu próprio arbítrio e tornei-me em tudo, menos de nome, o senhor de minhas próprias ações. Minhas mais remotas recordações da vida escolar estão ligadas a uma grande e extravagante casa de estilo elisabetano, numa nevoenta aldeia da Inglaterra, onde havia grande quantidade de árvores gigantescas e nodosas e onde todas as casas eram extremamente antigas. Na verdade, aquela venerável e velha cidade era um lugar de sonho e repouso para o espírito. Neste instante mesmo, sinto na imaginação o arrepio refrescante de suas avenidas intensamente sombreadas, respiro a fragrância de seus mil bosquetes e estremeço ainda, com indefinível prazer, à lembrança do som cavo e profundo do sino da igreja quebrando a cada hora, com um súbito e soturno estrondo, a placidez da atmosfera fusca em que se embebia e adormecia o gótico campanário ornado de gregas. Demorar-me sobre mínimas recordações das coisas escolares é talvez o maior prazer que me é dado agora experimentar, de certo modo. Imerso na desgraça como estou, desgraça, ai de mim, demasiado real, merecerei perdão por procurar alívio, por mais ligeiro e temporário que seja, nessas poucas minúcias fracas e erradias. Aliás, embora extremamente vulgares e até mesmo ridículas em si mesmas, assumem na minha imaginação uma importância adventícia por estarem ligadas a uma época e lugar em que reconheço as primeiras advertências ambíguas do destino que veio depois tão profundamente ensombrecer-me. Deixai-me, pois, recordar. A casa, como disse, era velha e irregular. Os terrenos eram vastos e um alto e sólido muro de tijolos, encimado por uma camada de argamassa e cacos de vidro, circundava tudo. Aquela muralha, semelhante à de uma prisão, formava o limite de nosso domínio. Nossos olhos só iam além dele 3 vezes por semana. Todo sábado à tarde, quando, acompanhados por 2 professores, tínhamos permissão de dar curtos passeios em grupo por alguns dos campos vizinhos. E 2 vezes nos domingos, quando éramos reunidos na mesma maneira informal para o serviço religioso da manhã e da noite na única igreja da aldeia. O pastor dessa igreja era o diretor de nossa escola. Com que profundo sentimento de maravilha e perplexidade tinha eu o costume de contemplá-lo de nosso distante banco na tribuna, quando, com passo solene e vagaroso, subia ele ao púlpito. Aquele personagem venerando, com o seu rosto tão modestamente benigno, com trajes tão lustrosos e tão clericalmente flutuantes, com sua cabeleira postiça tão cuidadosamente empoada, tão tesa e tão vasta. Poderia ser o mesmo que, ainda há pouco, de rosto azedo e roupas sujas de rapé, fazia executar de palmatório em punho as draconianas leis do colégio? Oh, gigantesco paradoxo, por demais monstruoso para ser resolvido. A uma esquina da muralha maciça erguia-se, sombrio, um portão ainda mais maciço, bem trancado e guarnecido de ferrolhos de ferro e arrematado por denteados espigões de ferro.
Que impressões de intenso terror ele inspirava! Nunca se abria senão para as 3 periódicas saídas e entradas já mencionadas. Então, a cada rangido de seus poderosos gonzos, descobríamos uma plenitude de mistério, um mundo de solenes observações ou de meditações ainda mais solenes. O extenso recinto era de forma irregular, possuindo muitos recantos espaçosos, dos quais 3 ou 4 dos mais vastos constituíam o campo de recreio. Era plano e recoberto de um cascalho fino e duro. Lembro-me bem de que não havia árvores, nem bancos, nem qualquer coisa semelhante. Ficava naturalmente na parte posterior da casa. Na frente, estendia-se um pequeno jardim plantado de buxo e outros arbustos. Mas, por entre aquela sagrada região, só passávamos realmente em raras ocasiões, tais como a da primeira ida ao colégio ou a da saída definitiva. Ou talvez, quando com um parente ou amigo, tendo vindo buscar-nos, tomávamos alegremente o caminho da casa paterna, pelas férias do Natal ou do São João. Mas a casa, que curioso casarão era aquele! Para mim, um verdadeiro lugar de encantamentos. Não havia realmente fim para suas sinuosidades. Era um nunca acabar de subdivisões incompreensíveis. Era difícil, em qualquer ocasião, dizer com certeza em qual de seus 2 andares se estava. De cada aposento para outro, era certo encontrarem-se 3 ou 4 degraus a subir ou a descer. Depois, as subdivisões laterais eram inúmeras, inconcebíveis e tão cheias de voltas e reviravoltas que as nossas ideias mais exatas a respeito da casa inteira não eram muito diversas daquelas com que imaginávamos o infinito. Durante os 5 anos de minha estada aqui, nunca fui capaz de determinar com precisão em que remoto local estava situado o pequeno dormitório que me cabia, bem como a uns 18 ou 20 outros estudantes. A sala de aulas era a mais vasta da casa e do mundo. Não podia eu deixar de pensar. Era muito comprida, estreita e sombriamente baixa, com janelas góticas em ogiva e o forro de carvalho. A um canto distante e que inspirava terror, havia um recinto quadrado de 2 a 3 metros abrangendo o Sunctum durante as horas de estudo, ou o nosso diretor, o reverendo Dr. Bransby. Era uma sólida construção de porta maciça e, a abri-la na ausência do mestre-escola, teríamos todos preferido morrer de la peine forte dure. Em outros ângulos havia 2 outros compartimentos idênticos, bem menos respeitados, é certo, mas mesmo assim motivadores de terror. Um deles era a cátedra do professor de letras clássicas e o outro, a do professor de inglês e matemática. Espalhados pela sala, cruzando-se e entrecruzando-se numa irregularidade sem fim, viam-se inúmeros bancos e carteiras enegrecidos, velhos e gastos pelo tempo, horrivelmente sobrecarregados de montões de livros, manchados de dedos e tão retalhados de iniciais de nomes por extenso, de grotescas figuras e outros numerosos lavores de faca, que haviam perdido inteiramente o pouco da forma original que lhes poderia ter cabido nos dias mais remotos. Um enorme pote de água erguia-se a uma extremidade da sala e na outra um relógio de estupendas dimensões. Encerrado entre as maciças paredes daquele venerável colégio, passei, todavia, sem desgosto ou tédio, os anos do 3º lustro de minha vida. O cérebro fecundo da infância não exige um mundo exterior de incidentes para com ele ocupar-se ou divertir-se. E a monotonia aparentemente triste de uma escola estava repleta de mais intensa excitação que a minha mocidade mais dura extraiu da luxúria ou minha plena maturidade do crime. Todavia, devo crer que meu primeiro desenvolvimento mental tivesse tido muito de extraordinário e mesmo muito de exagerado.
Em geral, os acontecimentos da primeira infância raramente deixam uma impressão definitiva sobre os homens na idade madura. Tudo são sombras cinzentas, recordações apagadas e imprecisas, indistinto amontoado de débeis prazeres e de fantasmagóricos pesares. Comigo, tal não se deu. Devo ter na infância sentido com a energia de um homem, o que agora encontro estampado na memória em linhas tão vivas, tão fundas, tão duradouras como os exergos das medalhas cartaginesas. Contudo, de fato, na realidade do mundo em que eu vivia, quão pouco havia para recordar o despertar pela manhã, as ordens à noite para dormir, o estudo e recitações das lições, os periódicos semiferiados e passeios, o campo de recreio com suas disputas, seus jogos, suas intrigas, tudo isso, graças a uma feitiçaria mental há muito esquecida, era de molde a envolver uma imensidade de sensações, um mundo de vastos acontecimentos, um universo de emoções variadas, de excitação, o mais apaixonado e impressionante. Oh, les bons temps que se siècle de fer! Na verdade, o ardor, o entusiasmo, a imperioridade de minha natureza depressa se tornaram notado entre meus colegas e pouco a pouco, por gradações naturais, deram-me ascendência sobre todos os que não eram muito mais velhos do que eu, sobre todos com uma única exceção. Essa exceção encontrava-se na pessoa de um aluno que, embora não fosse parente, possuía o mesmo nome de batismo e o mesmo sobrenome que eu. Circunstância, de fato, pouco digna de nota, pois, não obstante uma nobre linhagem, o meu era um desses nomes cotidianos que parecem, por direito obrigatório, ter sido desde tempos imemoriais propriedade comum da multidão. Nessa narrativa, designei-me, portanto, como William Wilson, título de ficção, não muito diferente do verdadeiro. Só meu xará, de todos os que, na fraseologia da escola, constituíam nossa turma, atreveu-se a competir comigo nos estudos da classe, nos esportes e disputas do recreio, a recusar implícita crença às minhas afirmativas e submissão à minha vontade. Realmente, a intrometer-se nos meus ditames arbitrários em todos os casos possíveis. Se há na Terra um despotismo supremo e absoluto, é o despotismo de um poderoso cérebro juvenil sobre o espírito menos enérgico de seus companheiros. A rebeldia de Wilson era para mim fonte do maior embaraço. E tanto mais o era quanto, a despeito das bravatas com que em público eu fazia questão de tratá-lo e as suas pretensões, no íntimo sentia medo dele, e não podia deixar de considerar a igualdade que ele mantinha tão facilmente comigo como uma prova de sua verdadeira superioridade, desde que me custava uma perpétua luta não ser sobrepujado. Todavia, essa superioridade, ou mesmo essa igualdade, não era, na verdade, percebida por ninguém, senão por mim mesmo. Nossos companheiros, graças talvez a alguma cegueira inexplicável, nem mesmo pareciam suspeitar disso. Na verdade, sua competição, sua resistência e especialmente sua impertinente e obstinada interferência em meus propósitos não se manifestavam exteriormente. Ele parecia ser destituído também da ambição que me incitava e da apaixonada energia de espírito que me capacitava a sobressair-me. Poderia supor-se que, em sua rivalidade, ele atuava somente por um desejo estranho de contradizer-me, espantar-me, mortificar-me, embora ocasiões houvesse em que eu não podia deixar de observar, com uma sensação composta de espanto, humilhação e ressentimento, que ele misturava suas injúrias, seus insultos ou suas contradições, certa afetuosidade, de maneira muito imprópria e seguramente muito desagradável. Só podia imaginar que essa singular conduta proviesse de uma presunção consumada, que assumia os aspectos vulgares de condescendência e proteção.
Talvez tenha sido este último traço do procedimento de Wilson, conjugado com a nossa identidade de nome e o simples acaso de termos entrado na escola no mesmo dia, que trouxe à baila a ideia de que éramos irmãos entre as classes mais velhas do colégio. Estas não indagavam usualmente com muita precisão dos negócios das classes menores. Já disse antes, ou deveria ter dito, que Wilson não tinha parentesco com a minha família nem ao mais remoto grau. Mas seguramente, se tivéssemos sido irmãos, deveríamos ter sido gêmeos, pois após ter deixado o colégio do Dr. Bransby, vinha saber por acaso que meu xará tinha nascido no dia 19 de janeiro de 1813. E isto é uma coincidência um tanto notável por ser precisamente o dia do meu próprio nascimento. Pode parecer estranho que, a despeito da contínua ansiedade que me causavam a rivalidade de Wilson e seu intolerável espírito de contradição, não pudesse eu ser levado a odiá-lo totalmente. Tínhamos, é verdade, uma briga quase todos os dias, na qual, concedendo-me publicamente a palma da vitória, ele, de certo modo, me obrigava a sentir que não fora eu quem a merecera. Contudo, um senso de orgulho de minha parte e uma verdadeira dignidade da dele conservavam-nos sempre no que se chama relações cordiais, ao mesmo tempo em que havia muitos pontos de forte identidade em nossa índole, agindo para despertar em mim um sentimento que talvez somente nossa posição impedisse de amadurecer em amizade. É difícil, na verdade, definir ou mesmo descrever os meus reais sentimentos para com ele. Formavam uma mistura complexa e heterogênea. Certa animosidade petulante que não era ainda ódio, alguma estima, ainda mais respeito, muito temor e um mundo de incômoda curiosidade. Para o moralista, não será necessário dizer em acréscimo que Wilson e eu éramos os mais inseparáveis companheiros. Foi, sem dúvida, o estado anômalo das relações existentes entre nós que fez todos os meus ataques contra ele, e muitos eram, francos ou encobertos, converteram-se em ironias ou mera brincadeira, ferindo, embora sob o aspecto de simples troça, em vez de hostilidade mais séria e pré-concebida. Mas minhas tentativas nesse sentido não eram, de modo algum, uniformemente bem-sucedidas, mesmo quando meus planos fossem os mais espirituosamente idealizados, pois meu xará tinha muito, no caráter, daquela austeridade calma e despretensiosa, que, embora aprecie a agudez de suas próprias pilhérias, não tem calcanhar de Aquiles e recusa-se absolutamente a ser alvo de zombaria. Eu pude descobrir na realidade apenas um ponto vulnerável e que, consistindo numa peculiaridade pessoal nascida, talvez, de enfermidade orgânica, teria sido poupada por qualquer antagonista menos incapaz de revidar do que eu. Meu rival tinha uma deficiência nos órgãos falcais ou guturais, que o impedia de elevar a voz, em qualquer ocasião, acima de um sussurro muito baixo. Não deixei de tirar desse defeito todas as pobres vantagens que estavam em meu poder. As represálias de Wilson eram de muitas espécies, e havia uma forma de sua virtual malícia que me perturbava além dos limites. Como sua sagacidade descobriu logo, de qualquer modo, que coisa tão insignificante me envergonhava, é questão que jamais pude resolver, mas, tendo-a descoberto, ele habitualmente me aborrecia com isso. Eu sempre sentira aversão a meu sobrenome vulgar e a meu comuníssimo, se não plebeu, prenome. Tais palavras eram um veneno a meus ouvidos, e quando no dia de minha chegada um segundo William Wilson chegou também ao colégio, senti raiva dele por usar esse nome e duplamente antipatizei com o nome porque o usava um estranho que seria a causa da sua dupla repetição, que estaria constantemente na minha presença e cujos atos na rotina comum das coisas da escola deviam inevitavelmente, em virtude da detestável coincidência, confundir-se com os meus? O sentimento de desgosto assim engedrado
tornava-se mais forte a cada circunstância que tendesse a mostrar semelhança moral ou física entre meu rival e eu mesmo. Não tinha então descoberto o fato notável de sermos da mesma idade, mas via que éramos da mesma altura. E percebi que éramos mesmo singularmente semelhantes no contorno geral da figura e nos traços fisionômicos. Exasperava-me também o rumor corrente nas classes superiores sobre nosso parentesco. Numa palavra, nada podia perturbar-me mais seriamente, embora escrupulosamente escondesse tal perturbação, que qualquer alusão a uma similaridade de espírito, pessoa ou posição existente entre nós dois. Mas, na verdade, não tinha eu razão de acreditar que, com exceção da questão de parentesco e no caso do próprio Wilson, essa similaridade tivesse sido alguma vez assunto de comentários ou mesmo fosse observada de algum modo pelos nossos colegas. Que ele a observasse em todas as suas faces e com tanta atenção quanto eu era coisa evidente. Mas que tenha descoberto em semelhantes circunstâncias um campo tão frutuoso de contrariedades, só pode ser atribuído, como disse antes, à sua sagacidade fora do comum. Sua estratégia, que era aperfeiçoar uma imitação de mim mesmo, consistia em palavras e gestos, e ele desempenhava admiravelmente seu papel. Minha roupa era coisa fácil de copiar. Meu andar e maneiras gerais foram, sem dificuldade, assimilados, e a despeito de seu defeito constitucional, até mesmo minha voz não lhe escapava. Naturalmente, não alcançava eles meus tons mais elevados, mas o timbre era idêntico, e seu sussurro característico tornou-se o verdadeiro eco do meu. Não me atreverei agora a descrever até que ponto esse apurado retrato, pois não o poderia com justiça chamar de caricatura, me atormentava. Tinha eu apenas um consolo, no fato de ser a imitação, ao que parecia, notada somente por mim, e ter eu de suportar tão só o conhecimento e os sorrisos estranhamente sarcásticos de meu próprio xará. Satisfeito por ter produzido no meu íntimo o efeito desejado, parecia ele rir em segredo com a alfinetada que me dera. Mostrava-se singularmente desdenhoso dos aplausos públicos que o êxito de seus mordazes esforços poderia ter tão facilmente conquistado. Que a escola realmente não percebesse seu desígnio nem notasse sua realização, ou participasse de seu sarcasmo, foi durante ansiosos meses um enigma que eu não podia resolver. Talvez a gradação de sua cópia não a tornasse prontamente perceptível, ou, mais provavelmente, devia eu minha segurança ao ar magistral do copista, que, desdenhando a forma, coisa que os espíritos obtusos logo percebem numa pintura, dava apenas o espírito completo de seu original para minha meditação individual e pesar. Já falei mais de uma vez do desagradável ar de condescendência que ele assumia para comigo e de sua frequente intromissão oficiosa na minha vontade. Essa interferência tomava muitas vezes o caráter desagradável de um conselho não abertamente dado, mas sugerido ou insinuado. Recebia-o com uma repugnância que ganhava forças à medida que eu ganhava idade. Entretanto, nesta época já tão distante, quero fazer-lhe a simples justiça de reconhecer que não me recordo de um só caso em que as sugestões de meu rival tivessem participado daqueles erros ou loucuras tão comuns na sua idade. Ainda carente de maturidade e de experiência, seu senso moral, pelo menos, senão seu talento geral e critério mundano, era bem mais agudo do que o meu, e eu poderia hoje ter sido um homem melhor e, portanto, mais feliz, se não tivesse tão frequentemente rejeitado os conselhos inclusos daqueles significativos sussurros, que só me inspiravam então ódio cordial e desprezo amargo. Sendo assim, afinal me tornei rebelde ao extremo. A sua desagradável vigilância cada dia mais e mais abertamente detestei, o que considerava sua insuportável arrogância.
Já disse que nos primeiros anos de nossas relações como colegas, meus sentimentos com referência a ele poderiam ter se amadurecido facilmente em amizade. Mas nos últimos meses de minha estada no colégio, embora seus modos habituais de intrusão tivessem diminuído, fora de dúvida algum tanto, meus sentimentos em proporção quase semelhante possuíam muito de positivo ódio. Certa ocasião, ele o percebeu, creio, e depois disso, evitou-me, ou fingiu evitar-me. Foi mais ou menos na mesma ocasião, se bem me lembro, que numa violenta altercação com ele, em que se descuidou mais do que de costume e falou e agiu com uma franqueza de maneiras bem estranhas à sua índole, descobri, ou imaginei ter descoberto, em sua pronúncia, na sua atitude, no seu aspecto geral, algo que a princípio me chocou e depois me interessou profundamente por me relembrar sombrias visões de minha primeira infância. Tropel confuso e estranho de recordações de um tempo em que a própria memória ainda não nascera. Não posso descrever melhor a sensação que então me oprimiu do que dizendo que, com dificuldade, que me era possível afastar a crença de haver conhecido aquele ser que estava diante de mim em alguma época muito longínqua, em algum ponto do passado, ainda que infinitamente remoto. A ilusão, porém, desvaneceu-se rapidamente, como chegara. E a menciono tão só para assinalar o dia da última conversação que ali mantive com meu singular homônimo. A enorme e velha casa, com suas incontáveis subdivisões, tinha vários e amplos aposentos que se comunicavam uns com os outros e onde dormia o maior número de estudantes. Havia também, como necessariamente deve suceder em edifícios tão desajeitadamente planejados, muitos recantos ou recessos, as pequenas sobras da estrutura. E deles a habilidade econômica do Dr. Bransby havia também feito dormitórios. Contudo, como não passavam de simples gabinetes, apenas eram capazes de acomodar uma só pessoa. Um desses pequenos apartamentos era ocupado por Wilson. Uma noite, por volta do encerramento de meu 5º ano na escola e imediatamente após a altercação acima mencionada, verificando que todos emergiam no sono, levantei-me da cama. E de lampião na mão, deslizei através de uma imensidade de estreitos corredores do meu quarto para o de meu rival. Longamente planejara uma dessas brincadeiras de mau gosto à custa dele, em que até então eu tão constantemente falhara. Era agora a minha intenção pôr o plano em prática e resolvi fazê-lo sentir toda a extensão da malícia que eu estava imbuído. Tendo alcançado seu quartinho, entrei silenciosamente, deixando o lampião do lado de fora, com um quebra-luz por cima. Avancei um passo, prestei ouvidos ao som de sua respiração tranquila, certo de que ele estava dormindo. Voltei, apanhei a luz e com ela me aproximei da cama. Cortinados fechados a rodeavam. Prosseguindo em meu plano, abri-os devagar e quietamente. Caindo então sobre o adormecido, em cheio, os raios brilhantes de luz, ao mesmo tempo que meus olhos sobre seu rosto, olhei, e um calafrio, uma sensação enregelante no mesmo momento me atravessou o corpo. Meu peito ofegou, meus joelhos tremeram, todo o meu espírito se tornou presa de um horror imotivado, embora intolerável. Arquejando, baixei a lâmpada até quase encostá-la no seu rosto. Eram aquelas as feições de William Wilson. Vi de fato que eram as dele, mas tremi como num acesso de febre, imaginando que não eram. Que havia em torno delas para me perturbarem desse modo? Contemplei, enquanto meu cérebro girava com uma multidão de pensamentos incoerentes. Não era assim que ele aparecia, certamente não era assim. Na vivacidade de suas horas despertas, o mesmo nome, os mesmos traços pessoais, o mesmo dia de chegada ao colégio.
E depois sua obstinada e incompreensível imitação de meu andar, de minha voz, de meus costumes, de meus gestos. Estaria em verdade dentro dos limites da possibilidade humana que o que eu então via fosse simplesmente o resultado da prática habitual dessa imitação sarcástica? Horrorizado, com um tremor crescente, apaguei o lampião, saí silenciosamente do quarto e abandonei imediatamente os salões daquele velho colégio para neles nunca mais voltar a entrar. Depois de um lapso de alguns meses, passados em casa em mera ociosidade, vi-me como estudante de Eton. Esse curto intervalo fora suficiente para enfraquecer em mim a recordação dos acontecimentos no colégio, do Dr. Bransby, ou pelo menos para efetuar uma radical mudança na natureza dos sentimentos com que eu os relembrava. A verdade, a tragédia do drama não existia mais. Eu achava agora motivos para duvidar do testemunho de meus sentidos e raramente recordei o assunto, senão com espanto ante a extensão da credulidade humana e com um sorriso para a viva força de imaginação que eu possuía por herança. Nem era essa espécie de ceticismo capaz de ter diminuído pela natureza da vida que eu levava em Eton. O vórtice de desatino impensado em que ali tão imediata e refletidamente mergulhei varreu tudo, exceto a espuma de minhas horas passadas. Abismou imediatamente todas as impressões sólidas e sérias e só deixou na memória as leviandades de uma existência anterior. Não desejo, contudo, traçar o curso de meu miserável desregramento aqui, um desregramento que desafiava as leis, ao mesmo tempo em que iludia a vigilância da instituição. 3 anos de insensatez, passados sem proveito, haviam me dado apenas os hábitos arraigados do vício e um acréscimo, em grau algo anormal, à minha estatura física. Foi quando, depois de uma semana de animalesca dissipação, convidei um pequeno grupo dos mais dissolutos estudantes para uma bebedeira secreta em meu quarto. Encontramo-nos a horas tardias da noite, pois nessas orgias deviam prolongar-se religiosamente até a manhã. O vinho corria à vontade e não haviam sido esquecidas outras e talvez mais perigosas seduções. Assim, a plúmbea aurora já aparecera debilmente no oriente, quando nossa delirante extravagância estava no auge. Loucamente excitado pelo jogo e pela bebida, eu estava a insistir num brinde de profanação mais do que ordinária, quando minha atenção foi subitamente desviada pelo abrir-se da porta do aposento, parcial embora violentamente, e pela voz apressada de um criado lá fora. Disse ele que alguém, aparentemente com grande pressa, exigia falar comigo no vestíbulo. Sob a selvagem excitação do vinho, a inesperada interrupção mais me deleitou do que surpreendeu. Saltei para a frente imediatamente e poucos passos me levaram ao vestíbulo do prédio. Nessa sala pequena e baixa não havia uma lâmpada e nenhuma luz. De modo algum ali penetrava, a não ser a excessivamente fraca do alvorecer que se introduzia por uma janela semicircular. Ao transpor os batentes, distingui o vulto de um jovem mais ou menos da minha própria altura, vestido com uma túnica matinal de casmira branca, cortada à última moda, da mesma que eu trajava no momento. A fraca luz habilitou-me a perceber isso, mas não pude distinguir as feições de seu rosto. Depois que entrei, ele precipitou-se para mim e, agarrando-me o braço com um gesto de petulante impaciência, sussurrou ao meu ouvido as palavras: William Wilson. Em um segundo minha embriaguez se desvaneceu. Havia algo no modo do desconhecido e no gesto trêmulo de seu dedo levantado, quando ele pôs entre meus olhos a luz que me encheu de indefinível espanto. Não foi, porém, isso que me comoveu tão violentamente. Foi a concentração de solene advertência na pronúncia singular, baixa, silvante,
E, acima de tudo, foram o caráter, o timbre e o tom daquelas poucas sílabas simples e familiares, embora sussurradas, que vieram com 1000 atordoantes recordações dos dias idos e me agitaram a alma com o choque de uma bateria elétrica. Logo que pude recuperar o uso de meus sentidos, ele já havia partido. Embora esse acontecimento não deixasse de ter um vivo efeito sobre minha imaginação desordenada, foi ele, contudo, tão fugaz quanto vivo. Durante algumas semanas, na verdade, eu me entreguei a ansiosas pesquisas ou me envolvi numa nuvem de mórbidas investigações. Não fingi disfarçar em minha percepção a identidade do singular indivíduo que tão perseverantemente interferia com os meus assuntos e me perseguia com seus conselhos inusitados. Quem era esse Wilson e de onde vinha? E quais eram suas intenções? Não pude obter satisfatória resposta a qualquer desses pontos. Verificando simplesmente em relação a ele que um súbito acidente em sua família provocara sua saída do colégio do Dr. Bransby na tarde do dia em que eu fugira de lá. Mas em breve tempo deixei de pensar sobre o caso, estando com a atenção completamente absorvida por uma projetada ida para Oxford. Ali logo cheguei, pois a irrefletida vaidade de meus pais me fornecia uma grande pensão anual que me habilitava a entregar-me ao luxo já tão caro a meu coração, rivalizando em profusão de despesas com os mais elevados herdeiros dos mais ricos condados da Grã-Bretanha. Excitado ao vício por tais recursos, meu temperamento natural interrompeu com um redobrado ardor e espezinhei mesmo as comuns restrições da decência na louca paixão de minhas orgias. Mas seria absurdo narrar em pormenores as minhas extravagâncias. Bastará dizer que em dissipações ultrapassei Herodes e que, dando nome a uma multidão de novas loucuras, acrescentei um apêndice nada curto ao longo catálogo dos vícios então habituais na mais dissoluta universidade da Europa. Dificilmente pode ser crido, contudo, que eu tivesse mesmo ali caído tão completamente da posição de nobreza a ponto de procurar conhecer as artes mais vis dos jogadores profissionais, tornando-me adepto dessa desprezível ciência a ponto de praticá-la habitualmente como um meio de aumentar minha já enorme renda à custa de meus colegas fracos de espírito. Tal sucedeu, não obstante, e a própria enormidade desse atentado contra todos os sentimentos probos e viris provou ser, inquestionavelmente, a principal, se não a única, razão de ser ele cometido. Quem, na verdade, entre meus mais dissolutos companheiros, não teria antes duvidado do mais claro testemunho de seus sentidos de preferência a ter suspeitado de que agisse assim o alegre, o franco, o generoso William Wilson, o mais nobre, o mais liberal dos camaradas de Oxford? Aquele cujas loucuras, diziam seus parasitas, eram apenas as loucuras da imaginação jovem e desenfreada, cujos erros eram apenas caprichos inimitáveis e cujos vícios negros eram apenas uma extravagância descuidada e magnífica. Fazia 2 anos que eu me ocupava desse modo com amplo sucesso, quando chegou à universidade um jovem, parvenu da nobreza. Glendering, rico, dizia-se, como Herodes Ático, e de riqueza adquirida com igual facilidade. Logo verifiquei que era de intelecto fraco e, naturalmente, marquei-o como um digno objeto para minha astúcia. Frequentemente levei-o a jogar e fiz com que ele ganhasse, de acordo com a arte usual dos jogadores profissionais, somas consideráveis para de modo eficiente prendê-lo em minha teia. Afinal, estando maduros meus planos, encontrei-o com a plena intenção de que esse encontro seria final e decisivo, no aposento de um colega, Sir Preston, igualmente íntimo de nós ambos, mas que, para fazer justiça, não tinha sequer a mais remota suspeita de meu desígnio. Para dar ao caso melhor colorido, consegui reunir um grupo de 8 ou 10 e tive o mais estrito cuidado em que o aparecimento de cartas de baralho parecesse acidental,
originando-se de proposta da minha própria vítima em vista. Para ser breve, sobre tão vil tópico, nenhuma das baixas espertezas tão habituais em ocasiões similares foi obtida. E é mesmo motivo de admiração haver tantas pessoas ainda tão tolas para cair como suas vítimas. Prolongamos a vigília pela noite adentro. E afinal, efetivei a manobra de deixar Glendinning como meu único antagonista. O jogo, aliás, era o meu favorito, Écarté. Os restantes do grupo, interessados na extensão de nossas apostas, abandonaram suas próprias cartas e ficaram em volta como espectadores. O parvenu, que fora induzido por meus artifícios no primeiro período da noite a beber abundantemente, agora baralhava, cortava e jogava com estranho nervosismo de maneiras para o qual sua embriaguez, pensava eu, podia parcialmente, mas não inteiramente, servir de explicação. Em período muito curto, ele se tornara meu devedor de uma grande soma e então, tendo tomado um trago avultado de vinho do Porto, fez precisamente o que eu estivera friamente prevendo. Propôs dobrar nossa já extravagante aposta. Como bem fingida mostra de relutância, e não sem que minhas repetidas recusas o levassem a palavras rudes, que deram um tom de desafio a meu consentimento, aceitei afinal. O resultado, naturalmente, apenas demonstrou quanto a presa estava em minha teia. Em menos de uma hora, ele quadruplicara sua dívida. Desde algum tempo, meu rosto perdera a tintura álacre em que lhe dava o vinho. Agora, porém, para meu espanto, percebi que ele se tornara de um pálor verdadeiramente horrível. Para meu espanto, digo, Glendinning fora apresentado em minhas ávidas indagações como imensamente rico, e as quantias que ele até então perdera, embora em si mesmas vastas, não podiam, supunha eu, aborrecê-lo muito seriamente e muito menos afligi-lo tão violentamente. A ideia de que ele estava perturbado pelo vinho que acabara de tragar foi a que mais prontamente se me apresentou. E mais para defender meu próprio caráter aos olhos de meus companheiros do que por qualquer motivo menos interesseiro, eu estava a ponto de insistir peremptoriamente para cessarmos o jogo, quando certas expressões saídas dentre o grupo junto de mim e uma exclamação demonstrativa de extremo desespero da parte de Glendinning deram-me a compreender que eu causara sua ruína total sob circunstâncias que, tornando-o um motivo de piedade para todos, deveriam tê-lo protegido dos malefícios mesmo de um demônio. Qual poderia ter sido então minha conduta é difícil dizer. A lastimável situação que minha vítima tirara sobretudo um ar de embaraçosa tristeza. Durante alguns momentos foi mantido um profundo silêncio, durante o qual eu não podia deixar de sentir minhas faces formigarem sob os numerosos olhos ardentes de desprezo ou reprovação que me lançavam os menos perversos do grupo. Confessarei mesmo que um intolerável peso de angústia foi retirado por breves instantes de meu peito pela súbita e extraordinária interrupção que se seguiu. Os pesados e largos batentes da porta do aposento escancararam-se, de uma só vez, com tão vigorosa e impetuosa violência que se apagaram como por mágica todas as velas da sala. Ao morrerem as luzes, pudemos ainda perceber que um estranho havia entrado, mais ou menos de minha altura e envolto apertadamente numa capa. A escuridão, porém, era total e podíamos apenas sentir que ele estava entre nós. Antes que qualquer de nós pudesse refazer-se do extremo espanto em que aquela violência nos tinha lançado a todos, ouvimos a voz do intruso. "Cavalheiros", disse ele num sussurro baixo, distinto e inesquecível, que me fez estremecer até a medula dos ossos. "Cavalheiros, não peço desculpas por esse meu modo de proceder, porque assim agindo estou apenas cumprindo um dever.
Não estáis, sem dúvida, informados do verdadeiro caráter da pessoa que esta noite ganhou no Eckhart uma soma enorme de Lord Glendinning? Vou, pois, propor-vos um plano expedito e decisivo para obterdes essa informação verdadeiramente necessária. Tende a bondade de examinar à vontade o forro do punho de sua manga esquerda e os vários pacotinhos que podem ser achados nos bolsos um tanto vastos de seu roupão bordado. Enquanto ele falava, tão profundo era o silêncio que se poderia ouvir um alfinete cair no assoalho. Ao terminar, partiu sem demora e tão violentamente como havia entrado. Poderei eu descrever minhas sensações? Devo dizer que senti todos os horrores dos danados? Por certo, tinha eu muito pouco tempo para refletir. Muitas mãos me agarraram brutalmente no mesmo instante e reacenderam-se logo em seguida as luzes. Seguiu-se uma busca. No forro de minha manga foram encontradas todas as figuras essenciais do Eckhart e nos bolsos de meu roupão certo número de baralhos exatamente iguais aos que utilizávamos em nossas reuniões, com a única exceção de que os meus eram da espécie chamada tecnicamente arrondes, sendo as cartas de figuras levemente convexas nas pontas e as cartas comuns levemente convexas nos lados. Com essa disposição, o ingênuo que corta, como de costume, ao comprido do baralho invariavelmente é levado a cortar dando uma figura a seu parceiro. E ao passo que o jogador profissional, cortando na largura, com toda a certeza nada cortará para sua vítima que possa servir de vantagem no desenrolar do jogo. Uma explosão de indignação ter-me-ia afetado menos do que o silêncio de desprezo ou a calma sarcástica com que foi recebida a descoberta. Sr. Wilson, disse o dono da casa, abaixando-se para apanhar de sob seus pés uma capa extremamente luxuosa de peles raras. Sr. Wilson, isso lhe pertence. O tempo estava frio e, ao deixar meu próprio quarto, lançara uma capa sobre meu roupão, desfazendo-me dela ao chegar no local do jogo. Presumo que seja supérfluo, e olhou as dobras da capa com um sorriso amargo. Procurar aqui qualquer outra prova a mais da sua habilidade. Na verdade, já chega, é o bastante. O senhor reconhecerá a necessidade, assim o espero, de abandonar Oxford e, de qualquer modo, de abandonar instantaneamente minha casa. Envelhecido, humilhado até o pó, como então estava, é provável que eu devesse ter me vingado daquela mortificante linguagem com uma imediata violência pessoal. Não tivesse sido toda a minha atenção no momento detida por um fato da mais impressionante natureza. A capa que eu tinha usado era de uma qualidade rara de pele. Quão rara e quão extravagantemente custosa não me aventurarei a dizer. Seu corte também era de minha própria e fantástica invenção, pois eu era, em questões dessa frívola natureza, um peralvilho exigente, até o grau mais absurdo. Quando, portanto, o Sir Preston entregou-me aquilo que apanhara do chão, perto dos batentes da porta do aposento, foi com um espanto quase limítrofe ao terror que percebi minha própria capa pendente já de meu braço, onde eu sem dúvida tinha colocado inadvertidamente, e da qual a outra que me apresentavam era apenas a exata reprodução, em todos e até mesmo nos mínimos particulares possíveis. A singular criatura que tão desastrosamente me havia comprometido estivera envolvida, lembrava-me, em uma capa, e nenhuma fora usada absolutamente por qualquer dos membros de nosso grupo, com exceção de mim mesmo. Conservando alguma presença de espírito, tomei a capa que me foi oferecida por Preston, coloquei-a, sem que o percebessem, por cima da minha própria capa. Deixei o aposento com uma resoluta carranca de desafio e, na manhã seguinte, antes mesmo do raiar do dia, iniciei precipitada viagem de Oxford para o continente, num estado de perfeita angústia, de horror e de vergonha. Fugi em vão. Minha má sorte me perseguiu como se em triunfo e me mostrou realmente que a ação de seu misterioso domínio tinha apenas começado.
Mal tinha eu posto o pé em Paris, já possuía prova evidente do detestável interesse tomado por aquele Wilson a meu respeito. Anos passaram sem que eu experimentasse alívio algum. Canalha! Em Roma, com que inoportuna, embora espectral solicitude intrometeu-se ele entre mim e minha ambição. Em Viena também, em Berlim e em Moscou, onde, na verdade, não tinha eu um amargo motivo para amaldiçoá-lo no íntimo do coração? Da sua inescrutável tirania eu fugia por fim, tomado de pânico, como de uma peste, e até os confins da terra fugia em vão. E sempre mais, em secreta comunhão com meu próprio espírito, perguntava eu: quem é ele? De onde vem? E quais são seus objetivos? Mas nenhuma resposta lhe encontrava. E então eu pesquisava com minuciosa sondagem as formas, os métodos e os traços principais de sua impertinente vigilância. Mas mesmo aí havia muito pouco sobre que basear uma conjectura. Era visível, de fato, que em nenhuma das múltiplas vezes em que tivera recentemente cruzado meu caminho, o fizera sem ser para frustrar aqueles planos ou perturbar ações que, se plenamente realizadas, teriam resultado em acerbo mau. Pobre justificativa esta, na verdade, para uma autoridade tão imperiosamente usurpada. Pobre indenização para os direitos naturais de livre-arbítrio, tão pertinaz e tão insultuosamente negados. Fora também forçado notar que meu carrasco, durante longo período de tempo, enquanto escrupulosamente e com miraculosa habilidade mantinha seu capricho de uma identidade de traje comigo, tinha se arranjado de tal maneira em todas as ocasiões em que interferira com a minha vontade, que eu não vira em momento algum as feições de seu rosto. Fosse o Wilson quem fosse, isto, pelo menos, era apenas o cúmulo da afetação ou da loucura. Podia ele, por um instante, ter suposto que meu admoestador de Eton, no destruidor de minha honra em Oxford, naquele que frustrou minha ambição em Roma, minha vingança em Paris, meu apaixonado amor em Nápoles, ou aquilo que ele falsamente denominou de minha avareza no Egito, que naquele meu arqui-inimigo diabólico gênio eu deixaria de reconhecer o William Wilson de meus dias de colégio, o xará, o companheiro, o rival, o odiado e temido rival do colégio do Dr. Bransby? Impossível. Mas apressemo-nos a descrever a última e culminante cena do drama. Até então, eu sucumbira passivelmente àquele imperioso domínio. O sentimento de profundo temor com que habitualmente encarara o caráter elevado, a sabedoria majestosa, a aparente onipresença e onipotência de Wilson, acrescentado mesmo a uma sensação de terror que certos outros traços de sua natureza e de sua arrogância me inspiravam, tinha conseguido, até então, imprimir em mim uma ideia de minha própria fraqueza extrema e desamparo, e sugerir uma submissão implícita, embora amargamente relutante, à sua vontade arbitrária. Mas nos últimos dias, entregara-me inteiramente ao vinho, e sua enlouquecedora influência sobre meu temperamento hereditário tornou-se cada vez mais insubmisso ao controle. Comecei a murmurar, a hesitar, a resistir, e seria apenas a imaginação que me induzia a acreditar que, com o aumento de minha própria firmeza, a do meu carrasco sofria uma diminuição proporcional? Fosse como fosse, comecei então a sentir o bafejo de uma esperança, e por fim nutri em meus pensamentos secretos uma resolução desesperada e austera de que não me submeteria por mais tempo à escravidão. Foi em Roma, durante o carnaval de 1800 assistia eu a um baile de máscaras no palácio do napolitano Duque de Broglio,
eu me entregara mais livremente do que de costume aos excessos do vinho. E agora a sufocante atmosfera das salas apinhadas irritava-me insuportavelmente. A dificuldade também em abrir caminho através dos grupos contribuía não pouco para exasperar meu gênio, pois eu estava ansioso à procura. Permiti que não nos diga com que digna intenção, da jovem, da alegre, da bela mulher do velho e caduco de Broglio. Com uma confiança igualmente inescrupulosa, ela me havia previamente revelado o segredo da fantasia com que estaria trajada, e agora, vendo-a, vislumbrado, apressava-me em abrir caminho até ela. Neste momento, senti uma mão pousar levemente sobre meu ombro e ouvi aquele sempre lembrado, aquele baixo e maldito sussurro em meu ouvido. Num total frenesi de cólera, voltei-me imediatamente para quem assim me interrompera e agarrei-o violentamente pelo pescoço. Trajava ele, como eu havia esperado, uma roupa inteiramente igual à minha. Trazia uma capa espanhola de veludo azul, cingida em torno da cintura por um cinturão escarlate que sustentava um florete. Uma máscara de seda preta encobria-lhe inteiramente o rosto. "Canalha!" disse eu, numa voz rouca de raiva, ao passo que cada sílaba que eu pronunciava parecia alimentar cada vez mais minha fúria. "Canalha! Impostor! Maldito vilão! Não mais você me perseguirá como um cão até a morte. Siga-me, ou eu o atravessarei aqui mesmo, com este florete." E rompi caminho para fora da sala de baile até uma pequena antecâmara ao lado, arrastando-o comigo sem encontrar resistência. Depois de entrar, atirei-o furiosamente para longe. Ele bateu de encontro à parede enquanto eu fechava a porta com uma praga e lhe ordenava que puxasse a arma. Ele hesitou, mas apenas um instante. Depois, com leve suspiro, puxou-a em silêncio e pôs-se em guarda. A luta foi deveras curta. Eu estava frenético do paroxismo da excitação selvagem e sentia no meu simples braço a energia e a potência de uma multidão. Em poucos segundos, obriguei-o, só pela força, a encostar-se ao entablamento da parede. E assim, tendo-o à mercê, mergulhei minha espada com bruta ferocidade e repetidamente no seu peito. Naquele instante, alguém tentou abrir a porta. Apressei-me em evitar uma intromissão e em seguida voltei imediatamente para meu antagonista moribundo. Mas que língua humana pode adequadamente retratar aquele espanto, aquele horror que de mim se apossou diante do espetáculo que então se apresentou à minha vista? O curto instante em que desviei meus olhos tinha sido suficiente para produzir, ao que parecia, uma mudança positiva na disposição, na parte mais alta ou mais distante do quarto. Um grande espelho, assim a princípio me pareceu na confusão em que me achava, erguia-se agora ali, onde nada fora visto antes, e como eu caminhasse para ele, no auge do terror, minha própria imagem, mas com as feições lívidas e manchadas de sangue, adiantava-se ao meu encontro com um andar fraco e cambaleante. Assim parecia, digo eu, mas não era. Era meu adversário, era Wilson que então se erguia diante de mim, nos estertores de sua agonia. Sua máscara e sua capa jaziam ali no chão, onde ele as havia lançado. Nem um fio em todo o seu vestuário, nem uma linha em todas as acentuadas e singulares feições de seu rosto que não fossem, mesmo na mais absoluta identidade, os meus próprios. Era o Wilson. Mas ele falava, não mais num sussurro, e eu podia imaginar que era eu próprio quem estava falando enquanto ele dizia: "Venceste e eu me rendo. Contudo, de agora em diante, tu também estás morto. Morto para o mundo, para o céu e para a esperança. Em mim tu vivias, e na minha morte, vê por esta imagem, que é a tua própria imagem, quão completamente assassinaste a ti mesmo."
E esse foi William Wilson, de Edgar Allan Poe. Uau! E Essa aí? é daquelas que você respira depois, né? Sim. Muito. Muitas coisas para identificar nesse conto e muita coisa que acontece, né? E muita referência que a gente vê hoje sendo repetida, né? Em filme, em outras obras literárias, né? Até obras literárias clássicas, né? Que vieram depois ali do Poe. A gente vê repetições de certas coisas que ele introduziu nesse conto, né? A gente vê essas repetições. Digamos que essa versão dele, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Do Médico Isso. e o Monstro. Nossa, Lucas, tem tanta coisa que eu quero falar nesse episódio aqui. O episódio já é longo, ainda tem tudo que quero falar, mas a gente vai fazer um debate muito legal, com muitas novidades aqui. Uhum. Primeiro, que eu quero contar pro nosso leitor de ouvido, esse é o nosso episódio número 80. Ah, isso, verdade. Então a gente fez 80 episódios, né, já do leitura de ouvido, e a gente queria um episódio muito especial hoje, por isso a gente tá trazendo esse debate do duplo que a gente já tinha prometido há algumas semanas. Sim, esse conto trata muito do duplo, né? Como você acabou de ouvir. Você vê que isso vai chegar alguma hora. Quem conhece, quem gosta de ler bastante, já deve ter lido alguma vez algo sobre que envolve o duplo, né? Então vamos começar conceituando pro leitor de ouvido antes da gente falar de detalhes do conto, que daí ele já fica bem situado nessa parte teoria, assim. Sim, sobre o duplo, você quer dizer? Então, na literatura a gente tem, né, o exemplo mais famoso é o Médico e o Monstro, né, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Também tem, em diversas obras tem, de certa forma, assim, o duplo. Você identifica em muitas mesmo, até no... teve uma vez que a gente identificou, né, do Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Sim. Que tem os dois irmãos ali, os dois né? Irmãos. Que é assim, meio que o contrário do outro, né? Uhum. E até você cogita em certas ocasiões se não tá falando da mesma pessoa, se não é o mesmo, né? Justamente. Agora que você já trouxe vários exemplos, eu quero dizer mais um que... exemplo, né? Muito importante, porque você tem no Leitura de Ouvido o espelho do Não, Machado. a gente já vai chegar lá. Então Eu tá bom. listei todos os Vou episódios esperar. que a gente trouxe já o duplo, mas agora legal. a gente traz o conceito. Então, o que é o duplo, gente? O duplo é um desdobramento do próprio eu. Muitas Isso. vezes ele emerge da própria pessoa e às vezes ele aparece de forma metaforizada, né? Então, normalmente na literatura, a gente vai encontrar o duplo através de alguns elementos. Então, vamos lá. Sim. O primeiro deles é gêmeos. Então, quando a gente tem personagens gêmeos, como você citou o Médico e o Monstro, não são necessariamente gêmeos, mas eles são muito semelhantes, né? Os dois personagens, em alguma medida, então a gente desconfia ali. A gente teve casos, agora retomando já a lista que você bem falou, o espelho, né? Então o espelho é sempre um caso de duplo, a gente vai explorar como aconteceu o espelho nesse conto aqui, e no Machado de Assis, que a gente trabalhou lá no episódio 2. Gêmeos no episódio 1, A Queda da Casa de Usher, né? Já que a Madeline e o Roderick Usher eram gêmeos. Isso também, né? Mais outra situação é retrato. A gente tem o romance Retrato de Dorian Gray, que é muito emblemático, né? Isso. Também é um caso de duplo. E reflexos, normalmente também são tratados como caso de duplo. Esse duplo, né, na maioria das vezes, ele representa um ser só, né? Um ser só com duas facetas diferentes. Isso, então até... é muito comum isso acontecer. Eu lembro que você tinha um termo que você usava na universidade... o doppelganger? Tem a história do doppelganger, né? Que é uma palavra alemã que significa esse duplo, assim, também. E isso vem de muito, muito tempo atrás, né? Esse conceito do duplo. Desde das civilizações antigas, né? Desde o Egito, eles tinham cada civilização, assim, tinha sua própria versão do duplo, né? Os astecas tinham, os maias tinham. Chegou a ser tão profundo que eles não faziam duas catacumbas, uma só pro... Então eu não sou egiptólogo, né? Mas por esses estudos que eu fiz do duplo, eu percebi que os egípcios, eles tinham essa versão, assim, que eles chamavam de Ka, né? Que era essa versão, assim, que... Como se fosse uma cópia da pessoa, né? Como se fosse essa alma dupla
né, tem esse conceito, e eles faziam, alguns faraós geralmente tinham outra tumba só para colocar essa outra representação deles, assim, né, que se chamava Ka. Nossa, isso é muito incrível, eu fico impressionadíssima. Isso não é literatura, isso era feito na vida real. Era Egito Antigo ali. Sim, era vivido, era feito isso, né? Sim. E a literatura se apropria de uma forma incrível. Então, falando desse conto aqui, né, Lucas, a gente tem um elemento muito interessante, que é a capa. Então, no comecinho, ali no primeiro parágrafo, você viu que eu dei uma ênfase pra capa. Leitor de ouvido pode voltar lá e escutar a capa de novo. No final, você percebe que a capa é algo importante. Por que eu tô falando da capa? A capa é algo que esconde e que revela. Né? Emblemático. No próprio Dorian Gray, do Oscar Wilde, a gente tem um momento em que ele descobre o retrato, né? Então, o retrato tá com uma capa e ele tira também esse elemento da capa que foi... Então, assim, é bom falar que Oscar Wilde e tantos outros que vieram depois se inspiraram no Poe. Então, o Poe, lá 200 anos atrás, já é uma literatura precedente que inspirou muita gente, como você mesmo já falou. Sim. Né? Então, a gente tem esse elemento da capa e ele fala uma frase assim, ó. A virtude se desprendeu de mim como uma capa. Opa, aí a gente já desconfia. Essa frase é muito importante para interpretar esse conto. Depois ele questiona, eu não teria vivido um sonho? E daí ele começa a contar uma recordação de 5 anos que ele viveu naquele colégio, que era uma casa muito assombrada, muito diferente. Sim, eu acho que é muito do que ele viveu, né? Até daqui a pouco eu vi várias semelhanças com a vida dele, né? Quando a gente chegar na biografia, eu vou falar também sobre essas semelhanças entre o conto e a vida dele, né? Mas é muito interessante se desenrolar, e eu ia falar que, como alguém que já conhece, assim, desse duplo dentro da literatura, ele vai identificar, né? Lá acho que pela metade do conto, ou até menos, você já vai identificar, provavelmente ele tá falando dele mesmo, né? Provavelmente ele vai ter esse encontro uma hora ou outra. Só que o Poe escreve tão bem que ele começa a jogar coisas assim, tipo, a gente tinha disputas, jogos e intrigas. Eu vejo que isso é um conto de sentimentos, sabe? Porque ele, ao mesmo tempo em que ele narra, e isso é muito legal. Ele apresenta de forma muito realista as coisas. Porque ele apresenta essa narrativa, vai e vem. Então, é o que o cara tá sentindo nesse momento, exato o que ele tá narrando. Ao mesmo tempo, ele tá narrando o que ele viveu naqueles 5 anos. Então, tipo, ele faz esse entrecruzamento de histórias, e daí você fica pensando, ele tá em devaneio? Ele tá sonhando? Ele tá contando o que ele viveu de verdade? Então, eu vou fazer uma semi-costura com a biografia, porque eu acho que é importante falar disso enquanto a gente tá falando do conto também. Que esse negócio da universidade foi um período que o Edgar Allan Poe passou, né, na universidade. Ele tinha dificuldade financeira, apesar de o pai adotivo dele ter condição financeira de bancar e tal. Ele não quis pagar por essa educação do Poe, e o Poe teve dificuldade financeira a vida dele inteira, né? E ali durante a faculdade ele inclusive apostava. Ele tentou apostar para conseguir pagar, né? Pela universidade e tal, e pela moradia, e ele perdeu tudo. E nesse conto a gente tem muito disso de aposta e tal, e muito de bebedeira, jogos e bebidas, né? E mulheres. Porque o Poe também bebia muito. Sexo, droga, rock and roll. Rock and roll não, né, mas... Rock and roll. E tem muita semelhança, assim, que eu vejo com a vida dele, né? Então, muito interessante que traz... parece que o William Wilson é o Poe, né? Ele tá falando muitas vezes ali sobre ele mesmo, né? Inclusive porque a gente sabe que ele teve debilidades mentais, né? Ele duvidava da sua própria sanidade, né? O Poe. E aqui a gente tem várias passagens onde o William Wilson, que ele começa dizendo, eu não vou manchar essa página em branco que tem aqui, ele usa o termo maculada, né? Não vou macular essa página com o meu nome, né? Que sujou a reputação da minha família e tudo mais. Sim. Ou seja, quando ele começa a narrar, ele já
Aí que tá a loucura. Ele já matou ele mesmo, mas como que ele tá narrando? Veio das... Por isso que você usou essa lanterna, quem tá no YouTube viu, né? Que você usou essa lanterna ali no começo de filme de terror, né? Pra se assustar. Porque assim, dá um nó na cabeça. Ao mesmo tempo em que essa casa cheia de degraus sobe e desce, lances e relances, voltas e reviravoltas. Então, tá... Se ele tá narrando algo que já passou e no final disso que ele já passou, ele matou a ele mesmo, ele descobre que ele... Enfim, ele fica extasiado e louco quando ele vai visitar o quarto do William Wilson e vê ele mesmo. Só que ele não conta nesse momento que ele viu a cara dele mesmo. Ele só fica louco com aquilo e sai correndo. Ele deixa a situação passar, né? E meio que não se acreditando e deixa aquilo... se esvaecer ao longo dos anos, né? E como se fosse um sonho ou algo assim, né? E naquele momento em que ele tá lá na bebedeira e tal, que a gente tá falando aqui... a gente percebe que sempre vem as crises com o duplo dele sempre vem em momentos... que ele não tá sóbrio. De epicrise, assim, que tá lá em cima, né, com alguma coisa, ou tá nesses momentos de bebedeira, né, foi como aconteceu, acho que em todas as vezes. Eu acho que sim, nas 2 vezes bem fortes que acontece, estão te chamando ali na outra sala, ele vai lá, tá escuro, e se depara com ele mesmo. E tem aquele momento em que ele, muito interessante, né, bem no meio da narrativa, naquela primeira festa, que ele põe a capa... Mas ele já tava com uma capa, então ele põe uma capa em cima da outra capa. Ou seja, já não sou eu real que tô aqui. Vamos interpretar isso. Já não sou eu real que tô aqui. E eu ainda coloco mais um elemento que é o meu duplo, que não sou também eu, mas que sou eu de alguma medida. Sim, e nessa segunda vez, né, ele tava roubando, né, ali o jogo. E é muito legal o jeito que o Paul apresenta essa situação, porque não é aquela coisa dele tá roubando e os companheiros ali que estão junto, vamos te matar, aquela coisa meio, né, hollywoodiana, assim, agora vamos pra briga e tudo mais. É aquela coisa de os companheiros ali junto ficarem... com aquela vergonha, assim, tipo, sabe, por que você fez isso, por que você tá fazendo isso? É uma sensação de humilhação pra ele, né? Mais do que, você tá roubando nosso dinheiro, vamos te matar. Então, eu acho muito interessante o jeito que o Paul colocou, porque é algo muito mais próximo da realidade, né? Tipo, você jogar as cartas na mesa e falar, pra quê? Pra que a gente jogando aqui? Pra que você tá roubando, né? Sim, se a gente tá se divertindo e tal. Mas, é interessante a gente... colocar um fato importantíssimo que o Paul cria nesse texto já no começo e que perdura o texto todo e que é determinante, que é o fato do William Wilson, esse outro aluno amigo, supostamente amigo, que nasceu no mesmo dia que ele, 19 de janeiro de 1813, entrou na escola no mesmo dia que ele... Tem o mesmo nome também, nome parecido e tudo mais. O mesmo nome e tudo mais... E eu esqueci o que eu ia falar. Sim, lembrei. Ele sussurra, ele tem um problema de voz. Então, tudo que ele escuta do William Wilson, amigo, né? Esse aluno, Gollum. É o sussurro. Outro exemplo aí de duplo Gollum, Senhor dos Anéis, né? Também tem aquela coisa, pega o anel, não pegue. Então ele tem esse sussurro que tá muito legal no episódio, porque tá assustador essa parte, né? Que tem os sussurros que entram ali. Muito interessante. Agora me veio a cena do Senhor dos Anéis bem certo, porque quando o Gollum fica na sua versão do duplo ali, na versão malvada, ele meio que sussurra também, faz aquela coisa, aquela voz mais sussurrada, e aqui também, né? É muito interessante. E ele até fala assim, Wilson e eu somos inseparáveis companheiros, né? Então ele admite que não tem como ele se livrar dessa outra versão dele mesmo, que ele ainda não contou que é a outra versão dele, mas que a gente vai sacando ao longo do texto. É espetacular. Vamos entrar na biografia dele em mais detalhes, então agora, Lu, que você já falou uns fatos bem importantes. Bacana. Então vamos dizer que ele nasceu em 19 de janeiro de 1809, no comecinho do século XIX. E a gente... Boston, né? Em Boston, é bem lembrado. E só que acontece, a mãe dele, como sempre, aquela doença que tirou a vida de tanta gente no século XIX, tuberculose. A mãe dele morre quando ele tem 3 anos, né? O pai dele... Morre logo em seguida também, né? Mas ele também meio que foge, abandona ele, né? E logo depois, um pouco tempo depois, assim, ele já morre também.
E daí eles são adotados, né? O Paul, e acho que ele tem 2 irmãos também, né? Que cada um é adotado por uma família ali, e o Paul é adotado pelos Allens. Isso. Pelos Allens, não, pelos Alan, Allens, que né? até então o nome dele era Edgar Poe, né? Daí ele colocou Alan no meio. O nome do casal é John e Frances Alan. Merchant, ele é esse pai aí, adotivo dele era um mercante e tinha certa riqueza herdada da família, né? É isso que oportunizou que ele estudasse na Europa. E ele escreveu muitas poesias e contos, enfim, foi despontando e se descobrindo na própria literatura. A gente viu que ele, de fato, foi o experimentador de gêneros, né? Sim. Foi o cara que talvez mais escreveu de forma tão diferente, né? Experimentando o terror, o horror, o fantástico, que às vezes caminham tão perto, né, Lucas? E o policial. Então, eu quero falar disso. Ele criou o Auguste Dupin, né, que é um detetive muito importante. Ele cria essa coisa do leitor também ser o próprio detetive, né? De dedução que a gente vê ali feito com maestria pelo Arthur Conan Doyle. Só que veio bem depois, né? O Doyle acho que foi uns 50 anos depois que veio com o Sherlock Holmes. Ele cria esse estilo detetive literário. Então, as primeiras histórias foi Os Assassinatos da Rua Morgue e Mistério de Mary Roget. Então, a gente tem esses dois, onde aparece o Auguste Dupin, e depois em outras histórias também, que esse detetive aparece. Então, a gente listou ali. Olha que legal todos os duplos. Então, A Queda da Casa de Usher é o nosso episódio 2. Vai lá, escuta de novo. Assuste-se. Tem muitas coisas para avaliar ali, né? Usher, a gente já falou, né? Isso tá muito na cara. A gente tem o us, de nós, o he e o she, né? Que é ele e ela. Usher. Isso mesmo. São gêmeos, são duplos. A gente tem ali uma casa que tá serzida, né? Ou seja, como os próprios irmãos estão ali em quebra naquele momento, né? A casa tá com aquela rachadura. O espelho é o outro. O espelho é do Machado de Assis. Do Machado de Assis. Você tá falando sobre os do duplo ou Não, sobre tô os falando todos que tem o duplo no leitura. Tá. O espelho do Machado é o episódio 2, então a gente, olha só, Lucas, tinha que no 80 ser a discussão do duplo, porque os 2 primeiros a gente trabalhou com duplo, assim, mas sem fazer essa discussão, que no começo a gente, né, era bem trazer o episódio. Enfim, depois, aí que vem a grande sacada. Em O Corvo, que é aquela poesia maravilhosa do Paul, de novo, que a gente trouxe, qual que é a frase que a gente tem repetida? Nevermore, nunca mais. Como que se fala corvo em inglês? Crow. Ou não, mas ali a gente tem versão? The Haven, né, na maioria. Raven. Daí, ao contrário, Raven é never. Na fonética, né? Muito bom. Então, a gente tem o duplo nesse elemento da palavra nevermore, nevermore, o tempo inteiro no final, fechando as estrofes dessa poesia inteira. Uma das coisas que o Poe é muito... que é uma das partes mais altas, assim, da literatura dele, né? Eu acho que é o uso das palavras, né? Então ele não tem nenhuma palavra que não precisa estar ali. Todas as palavras são colocadas nos seus lugares especificamente. Então essa atenção para esse jogo de palavras que ele tem e também para a fonética, né, é uma das coisas mais legais do texto dele. Inclusive, acho que uma das coisas que faz o texto dele ser tão difícil de ser traduzido, né? A gente tem traduções muito boas do Fernando Pessoa, inclusive, né, que traduziu O Corvo. Então, mas ele tem esse jogo de palavras que é muito único, é muito difícil você transpor até para outras linguagens, porque, né, ele fazia esse mapa de palavras, assim, e cada coisa se encaixava no seu lugar. Histórias profundas e muito bem amarradas. Inclusive, né? Nesse conto, se você, né, ouvir ali, várias frases, né, na verdade, soam como música, assim, elas se costuram e as palavras vão, né, dando esse andamento, tem ritmo, né, que é muito legal. Lindo demais. E eram palavras de uma mente perturbada, né, porque não foi nada fácil a vida dele. E agora a gente conta, então, o desfecho da vida dele, né. Então, você não vai falar que a gente fez o
Poço e o Pêndulo dele também. Ah, é verdade. O Poço e o Fale Pêndulo. aí. Poço e o Pêndulo também é aterrorizante. Mas nessa não tem o duplo, né? Não tem o duplo, mas é um dos contos que a gente fez dele que também é muito legal. Esse vale é mais a de pena. terror e horror, né? Pra Isso. citar ali todas as experimentações dele. Aham. Então ali, é legal falar que ele se casou com uma prima chamada Virginia. Ele se casou clandestinamente, né? Quando ela tinha 13 anos. Era muito comum casar com prima nessa época. Era muito comum, mas ainda acho que era um troço meio estranho. Mas depois eles meio que oficializaram, assim, e casaram de verdade, né? Ele e a Virginia. Ele tinha 27 e ela 13. Mas ela com 24 morreu de tuberculose também, né? Como a mãe, né? Como a mãe dele. Também morreu com 24 anos. A mãe dele se chamava Lisa Poe. Então, em 1848, então ali um ano antes dele morrer, ele foi visto vagando por 4 dias com a roupa de um estranho, né? Por 4 dias não. Ele foi visto vagando pelas ruas com a roupa de um estranho. Ele viagem para Nova York e desapareceu por um tempo, e daí viram ele, né? Nesses dias aí que você tá falando, com a roupa de outra pessoa. Então, e daí dizem que ele, antes de morrer, ele agonizou por 4 dias. Então, ele teria morrido em 1849. Ele morreu de fato. Acharam ele bêbado e muito doente já. Mas ninguém consegue dizer direito o que causou a morte do Poe, né? Mas provavelmente esse conjunto de coisas, não foi uma só coisa. Porque é muito viciado, né? E deve ter dado essa saída, assim, meio que sozinho. Ele tinha pouquíssimos amigos, né? Não era um cara de se fazer amigos e deve ter acontecido isso. Inclusive, outro fato curioso sobre a biografia dele é que foi o próprio arqui-inimigo dele, digamos assim, que escreveu o obituário dele. Então, saiu publicado no dia 7 de setembro de 1849. Dia do seu aniversário, inclusive. Dizendo que ele morreu há uns 3 dias atrás. Né? E falando, né, se você procurar o obituário lá, você vai encontrar, né, a notinha original, daí fala que ele não tinha muitos amigos e tal, e inclusive tem algumas... não sei se é mito ou não é, mas dizem que tinha 7 pessoas, assim, no enterro dele. Tinha pouquíssima gente. E depois o corpo dele foi enterrado, né? Atrás dessa igreja de Baltimore. Que foi enterrado lá atrás numa tumba sem identificação. Nossa. Numa lápide sem identificação. E, né, com o crescimento da literatura dele cada vez mais... Eles pegaram colocaram uma pedra, né, uma lápide, que também tá até hoje lá com um corvinho, assim, escrito a frase do corvo, Nevermore e tal. E depois fizeram um monumento na frente da igreja, assim, de Baltimore, bem, bem grande, onde daí foi transportado lá na frente da igreja. Edgar Allan Poe, e pessoas do mundo inteiro vêm pra conhecer, né? Nossa, a literatura dele perdura o mundo inteiro, ela percorre mesmo tudo. E aquele retrato tão famoso que todo mundo conhece, aqueles olhos entristecidos do Poe, você tem até uma camiseta com esse retrato. Sim. Não usou hoje pra gravação. Acho que eu usei na outra vez que a gente fez. É verdade. Ele é um retrato de 1848, um ano antes da morte dele. Nossa. Então eu acho que esse retrato dá muito dica do que foi mesmo a causa-mortes dele, né? Esse olhar, assim, distante, entristecido, né? Uma coisa assim... muito sofrido. Eu já passei por tanta coisa. Sim, verdade. Voltando ali um pouco, né, antes da morte dele, ele ficou muito conhecido não, ele vivia de crítica literária, né? Ele fazia muita crítica literária, inclusive chamavam ele do cara The Tomahawk Man, algo assim. Tomahawk é aquela machadinha lá, né, indígena, porque ele era muito crítico, assim, severo da literatura. Será que mais que o teu filho Gautier? Eu acho que ele era bem mais, por ter que o francês também não era fácil, né? Toda essa depressão. E daí ele ficou conhecido principalmente por isso, e depois pelo Corvo. Quando ele fez o Corvo, que foi bem lá na frente na carreira dele, as pessoas dizem que os jovens saíam na rua e viam ele e falava a frase do Corvo, nunca mais pra ele. Então ele ficou muito famoso quando ele lançou o Corvo, mas isso não se sustentou, né? A gente vê que ele, apesar de ser muito talentoso, né, e ter essa escrita única dele,
era uma pessoa muito perturbada, que não conseguia administrar isso direito, né? Que passou por muita coisa na vida. E eu imagino como era difícil você conseguir, né, administrar essa carreira, apesar de toda a genialidade dele. Eu atribuo isso à estrutura familiar mesmo, sabia? Eu amo ser mãe, né? Eu sou uma defensora da família e acho assim que você crescer com pai e mãe que te sustente, que te ampare, faz toda uma diferença pra tua vida. Ou ao menos você conseguir, né, de certa forma, não diria corrigir, mas entender isso, se você não teve essa presença, né? Tentar entender isso ao longo da sua vida pra você ter uma convivência melhor, né? E reconfigurar essas crenças, né? Que a gente às vezes guarda umas coisas assim que não sabe de onde veio. Mas enfim, muita coisa ainda que a gente poderia falar. Eu gostaria até de abrir algo um pouco mais sobre o próprio Corvo, né? Mas eu só vou dizer o seguinte, convido você, leitor de ouvido, ouviu ou não, volte lá no Corvo e ouça, porque esta poesia é espetacular, vai transformar seus sentimentos, suas emoções e tem uma musicalidade incrível. A tradução do Fernando Pessoa, inclusive, que só por isso vale muito a pena e também você vê como o Fernando Pessoa transpôs, né, o Edgar Allan Poe de forma tão pura, genial, né? Você tá lendo ali Edgar Allan Poe diretamente, parece, né? Então foi um trabalho de tradução muito bonito que ele fez. Lindo demais. E é muito bonito também os nossos apoios, né? Nós temos nossos apoiadores aqui no Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores no nosso financiamento coletivo, para ajudar a gente a continuar fazendo esse podcast e continuar fazendo ele ainda melhor, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido e nos apoiar com qualquer quantia que caiba no seu bolso. Isso mesmo. Então, um abraço para Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Roberto da Silva Petuco, Kênia Garcia Bento Torquato, Letícia Lemos Grit, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você estar aqui com a gente até agora. O que você quer falar? Você não ia ler um e-mail de alguém? Ah, verdade, a gente recebeu um e-mail muito legal lá no nosso e-mail leituradeouvido@gmail.com. Se você quiser... Não consigo acessar daqui. Se você quiser nos enviar um e-mail também, manda lá para leituradeouvido@gmail.com. Pode ser qualquer coisa que você acha que vai contribuir para nossa conversa aqui, que você tem um insight, que você que acha que tem uma coisa que só você possa contribuir com o nosso episódio, você pode nos enviar lá, leituradeouvido@gmail.com. E quem nos mandou e-mail foi Júlio Cerza Pierotti. Ele fala assim: olá, leitura de ouvido. Escrevo para indicar um poema que achei interessante e que acho que daria um bom episódio para o podcast. Li o poema Naufrágio Antigo, escrito por Cecília Meirelles em seu livro Antologia Poética, página 43. Achei um poema muito peculiar e profundo. Sou jovem lendo Cecília, ainda mais já me apaixonei por seus versos e sua forma de ver o mundo em sua época. Obrigado pelo podcast, conheci esse ano e estou maratonando sempre que posso para ficar de acordo com a data de publicação. É muito legal você ouvir enquanto a gente vai publicando, né? É outra experiência. A forma que o som e a voz declamada se juntam é impressionante. Opa, obrigado. E é algo que nunca tinha ouvido até hoje. Muito obrigado. E ele foi bem específico, indicou até a página do livro, adorei. Mesmo com contos ou poemas que eu já tinha lido, adorei ver a perspectiva do leitor de ouvido com o texto, que me mostrou um outro lado da obra em vários episódios que escutei. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho, que continue por muitos anos e séculos. Uau! Valeu aí, Júlio César Pierotti. Gratidão. É muito legal porque a gente faz nossa interpretação da obra e coloca o áudio, você coloca a sua interpretação vocal. Isso. De acordo com o que a gente vê a obra, né? Então você pode enxergar muito da nossa interpretação ali, legal. né? E a gente escolhe sempre encaixando nas datinhas, então por isso que é legal escutar fresquinho, né? É isso aí, muito obrigado por estar com a gente até agora e até a próxima semana, leitura. Tchau, tchau. Até a próxima leitura. Tchau.